ter um quadro novo, que é o quadro Você Conhece. Então, histórias que eu conto a respeito sobre país, objetos e outras coisas que vão te dar um conhecimento amplo para futuramente aí para você. Bom, hoje é o primeiro quadro do canal, né? Hoje eu vou falar sobre o país Estônia. Você conhece a sua história, conhece as cores da bandeira, onde se localiza. Enquanto eu vou falando sobre a Estônia e se rolou guerras, independência e tal, vou passar para vocês imagens do país para não ficar só eu falando. Então, se você é novo no canal, deixe o seu like aqui embaixo, ative o sininho aqui embaixo, compartilhem, ajudem a chegar a 1000. Vamos nessa luta aí em busca de conhecimento, de história e de conhecimento futebolístico e conspiratório também. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Estônia fica localizada no país norte da Europa, é banhado pelo Mar Báltico e pelo Golfo da Finlândia. Fica ao sul da Finlândia e a leste da Rússia. Esse país era da República da União Soviética. Sua população atual tem cerca de 1.300.000 habitantes, cerca de 45 mil quilômetros de extensão. Sua democracia hoje atual é parlamentar e a sua capital é Tallinn. Ingressou economicamente na União Europeia em 2004. O seu governo é recente, de 1991, quando se tornou de vez independente pela Revolução Russa em 1917. O idioma local é o estoniano. Seus primeiros habitantes do território eram os Estilos, nômades de origem fínica, onde tinham a tribo organizada nos séculos XVIII, onde tinha as tribos organizadas. E no século XIII, a Igreja Católica, organizada pelo rei Valdemar II da Dinamarca, em uma cruzada para poder cristianizar esses povos pagãos do Mar Báltico, durou 20 anos essa luta, que acabou com uma deliminar do território estoniano ao norte pela Dinamarca, que acabou sendo vencida, né? Os dinamarqueses, eles cristianizaram quase toda a população da Estônia e acabou ganhando esse território. E com isso do estoniano pelo norte, pela Dinamarca, e o sul divisão pelos bispos e a ordem dos Livônios. A ordem cristã dominou a maior parte de seu território. Em 1248, em Reval, hoje a capital capital Tallinn, conseguiu seu governo baseado na Lei Lubeck, e anos depois teve sua entrada feita na Liga Hanseática, colocado importante comércio entre a importância comercial assinada pelo domínio dinamarquês. Em 1343, os estonianos são julgados pelos vassalos apenas como nobres. Servos conseguiram organizar a Revolta da Noite de São Jorge, onde não aceitavam a cristianização do seu povo.
e eles lutaram contra a servidão. A Ordem Teutônica, feita comandada pelos Livônios, acabou a compra de um território da Dinamarca, tendo seu domínio teutônico sobre a Estônia. 200 anos depois, a Estônia virou importante logo com o Império Russo e o enfraquecimento da Ordem Teutônica. E do litígio com o unido da Lituânia Polonesa no sul. Enquanto isso, a Dinamarca, Suécia e Polônia estavam desaprovando o Império Russo na região da Estônia. Em 1559, houve a Guerra da Livônia, a luta entre dinamarqueses, suecos, poloneses pelo território livônio e contém o aranco do Império Russo, já conquistado pelo seu bispo de Dopart. É o nome do bispo que conquistou esse território. Quando os suecos dominaram a região o norte, os poloneses dominavam a região sul. E os dinamarqueses a ilhas Bispado de Oselwijk. E depois disso, desses domínios de territórios, aconteceu uma segunda guerra, aconteceu uma outra guerra, que é a Guerra Nórdica dos 7 Anos, de 1563 e 1570. Com isso, a região foi totalmente sueca. E os russos foram derrotados em Narva. Logo em 1645, após uma nova derrota da Dinamarca, os suecos foram o terceiro povo a dominar o território estoniano. E agora vou falar para vocês a respeito sobre o Império Russo, que dominou também foi o último império a dominar a Estônia. Em uma guerra com o príncipe Brandemburgo da Suécia, ele fez uma reforma nas terras nobres da Estônia, que no ano de 1700 gerou uma guerra do norte com a Dinamarca, Rússia, Polônia e os saxônias contra a Suécia, e com a derrota do rei Carlos XII, e conseguiram conquistar a cidade de Tallinn, que é hoje a capital da Estônia, sendo dominada pelo imperador czar Ivan IV. Com isso, a queda do Império Russo, depois de longos anos, os estonianos se revoltaram contra os russos devido ao enfraquecimento do Império Russo, e com isso, depois de um longo período, se tornou independente em 1917. Porém, foi só considerado independente mesmo em 1921. E as cores de suas bandeiras são o azul, que representa a fé, lealdade e a devoção de Lagos e pela região, né? E seus céus também. E o preto pela simbologia do passado negro, de lutas e guerras, enfim. E o branco, que simboliza a virtude e a felicidade do povo da Estônia.
Bom, é isso, pessoal. Hoje o vídeo ficou com 10 minutos de gravação a respeito sobre o país da Estônia, sobre sua história. Em breve, semana que vem eu gravo a respeito sobre sua cultura, sua história e tal, ou eu faço depois, que também vai entrar um outro tema falando a respeito da história do jukebox. Para quem não conhece e para quem conhece também ficar relembrando os bons tempos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro quadro do canal a respeito sobre o país da Estônia, a história dos impérios, da região, sobre a população, sua capital. Então é isso, pessoal. Hoje o vídeo de sexta-feira se encerra por aqui. Sexta-feira que vem tem mais. Segunda-feira também. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. O Futebol em si assim encerra por aqui a transmissão. Espero que vocês tenham dado um like, ativado o sininho, compartilhado pelos seus amigos aí para ficar sabendo sobre a história desse país ou de outras curiosidades que eu trago aqui para vocês durante a semana. E é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e fui!